Florian Wirtz finalmente desencantou na Premier League, é isso mesmo que você está vendo. Wirtz finalmente balançou as redes, calando a boca de quem criticava. Já são uma assistência e um gol nos últimos 2 jogos. Finalmente podemos dizer que Florian Wirtz estreou com a camisa do Liverpool, e muito além do gol do Wirtz, mais uma vitória dos Reds. Agora é a 4ª vitória consecutiva, quem diria, hein? Aquele Liverpool tão camaleante que por muito pouco não demitiu Arne Slot. Parece que o treinador holandês está conseguindo virar a chavinha e termina o ano de 2025, pelo menos com resultados positivos, muito além das atuações. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mais os 3 pontos mais garantidos. Por enquanto, no momento dessa gravação, o Liverpool está em 4º lugar, lembrando que daqui 10 minutos entrarão em campo o Aston Villa e o Chelsea. Caso o Chelsea ganhe, ele recupera esse 4º lugar. Torçamos para que o Aston Villa pelo menos empate ali. O empate é o resultado melhor para o Liverpool, né? Porque, querendo ou não, diminui um pouco a distância para o próprio Villa e também mantém o Chelsea ali em 5º lugar. Mas vamos falar desse jogo, Liverpool 2, Wolverhampton 1. Igual o jogo contra o Tottenham, que eu não consegui trazer vídeo aqui. Um resultado um pouco mentiroso, que o Liverpool fez um bom primeiro tempo. Não, contra o Tottenham foi ruim, mas enfim. Hoje fez um bom primeiro tempo de controle e no segundo tempo caiu demais e poderia sim ter sido um resultado muito pior, quem sabe um empate para o lanterna do campeonato, porque lembremos, o Wolverhampton por enquanto é a pior equipe da história da Premier League, apenas 2 pontos conquistados nas 19 rodadas, né, da Premier League, ou seja, é muito pouco. Eles estrearam 2 vezes e jogando dentro de casa. Era mais do que a obrigação do Liverpool vencer e convencer. Venceu, mas não convenceu. E muito além do jogo ser fundamental, essa vitória era um jogo muito especial, né? Porque, querendo ou não, desde a fatalidade que ocorreu com o Diogo Jota, era a primeira vez que as 2 equipes, tanto o Wolverhampton como o Liverpool, as equipes que o Diogo Jota mais teve sucesso na carreira, se reencontraram. Então, obviamente, tivemos muitas homenagens com o bandeirão, os filhos do Diogo Jota entraram com vantagem, enfim, era um jogo muito especial. Mas com a bola rolando, o que vimos em campo foi um Liverpool com dificuldades, porque obviamente o Wolverhampton viria com o bloco muito baixo, viria na retranca buscando o contra-ataque, e com uma escalação um pouco diferente, né? O Alisson no gol, Konate e Van Dijk, isso já tá comum, o Kerkez, que parece que cada vez mais vai se encontrando ali lá na lateral esquerda. Eu vejo muita gente criticando o Kerkez, mas assim, eu não consigo ver o Kerkez jogando tão mal assim a ponto dele ter que sair. Frimpong na lateral direita, que cada vez mais mostra porque é o dono da posição. Mais uma vez foi muito bem, falaremos de Frimpong daqui a pouco. Mais uma vez jogando com 5 meio-campistas, né, podemos dizer assim, Gravenberch e o Curtis Jones um pouco mais atrás. O Florian Wirtz, o McAllister e o Chiesa tendo uma chance como titular, e daí lá na frente o Ekitike. Lembrando que o Szoboszlai estava suspenso, que levou o 5º cartão amarelo contra o Tottenham, e o Isaac está lesionado, infelizmente, por bastante tempo, e o Salah está na Copa Africana de Nações. Então, assim, era esse o time, não tinha muito banco, podemos dizer bem assim, né? Era isso, o Liverpool tinha para oferecer, tinha um Bradley no banco, um Gakpo, e assim, a gente esperava que fosse suficiente para vencer o Wolverhampton, e realmente foi. O primeiro tempo o Liverpool teve, né, como eu falei, aquela dificuldade, conseguiu ainda ter 2 bolas na trave, uma com o Ekitike após um lindo passe do Wirtz, e outra com o McAllister ali pegando uma sobra no escanteio, mas mesmo assim era muito pouco, estava tendo muita dificuldade. Mas é aquela velha máxima, jogar contra equipes muito inferiores a você pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim até você conseguir fazer o seu primeiro gol, depois abre a porteira e você faz uma goleada. E parecia que realmente isso que aconteceria com o Liverpool hoje, porque finalmente o primeiro gol saiu aos 41 minutos, linda jogada ali do Frimpong, ele em vez de cruzar direto fez a jogada na linha de fundo, foi muito bem, né? Segunda assistência do Frimpong seguida, já tinha assistido o Ekitike contra o Tottenham e hoje de novo assistiu, mas dessa vez seu compatriota holandês Gravenberch, que chegou chapando e fez assim 1-0. E daí logo na sequência, aos 42 minutos, o Ekitike fez uma jogadaça, mostrando o porquê ele é tão titular assim, mesmo com o Isaac saudável. Ele era o titular, fez uma jogada muito linda, deu uma meia-lua ali no defensor do Wolverhampton e achou o Florian Wirtz, que saiu cara a cara com o goleiro e fez assim o seu primeiro gol, finalmente desencantando na Premier League o nosso meio-campista alemão que custou tão caro, fez o seu primeiro gol e fez assim o 2-0. Vamos falar um pouquinho do Wirtz antes, porque muito além do gol, o Florian Wirtz já estava jogando muito bem, já era o melhor da partida. Ele buscava jogo, as melhores oportunidades do Liverpool eram com o alemão. Ele, em espaços curtos, vai muito bem, né? Ele tem uns dribles que ele tira da cartola, então assim, o Wirtz já estava bem e o Wirtz já vem jogando bem há algum tempo.
Fez sua primeira assistência contra o Tottenham, no qual foi bem também, e ele já vinha numa crescente, buscando o jogo, já era um dos jogadores mais importantes. É que aquilo, muitas pessoas não veem os jogos do Liverpool para criticar ou não. Eles criticam na base da estatística, e daí quando você abre lá ver o Wirtz, que custou o que custou, com 0 gols e 0 assistências, realmente você acha, pô, ele não tá jogando nada. Mas não, o que tava faltando pro Wirtz era um pouquinho de sorte. E agora parece que finalmente tá dando certo. Conseguiu assistência contra o Tottenham e finalmente conseguiu o seu gol contra o Wolverhampton. E daí o Liverpool finalizou o primeiro tempo muito bem, com o jogo tranquilo, a gente pensava que ia vir uma goleada por aí. Mas não, mais uma vez a equipe do Arne Slot não consegue ter uma partida tranquila. Assim como o Tottenham, né, que a gente estava com 2-0, o Richarlison entrou e mesmo com 2 a menos, o Tottenham conseguiu fazer uma bagunça e quase empatar o jogo. E dessa vez de novo, o Wolverhampton, mesmo jogando fora de casa, mesmo com todas as limitações, foi pra cima e quase conseguiu arruinar o dia do Liverpool, porque aos 51 minutos o Wolverhampton conseguiu diminuir o placar, né, cobrando escanteio, o Alisson fez uma linda defesa, mas deu azar da bola sobrar no pé do Santiago Bueno, o zagueiro, e fez o 2-1. A partir dali, ficou aquele clima de tensão. O Liverpool não conseguia sair como saía, não conseguia ter a tranquilidade, e o Wolverhampton, apesar de não ter criado nenhuma chance muito perigosa, falando assim, pô, o Alisson teve que salvar, era aquilo, é um gol de diferença, a qualquer momento pode acontecer. Lembra o que aconteceu com o Wolverhampton contra o Arsenal. O Arsenal estava com 1-0, o Wolverhampton foi lá numa bola, empatou, mas sorte que o Arsenal conseguiu fazer o 2-1. Então, assim, o Liverpool sempre rondou com aquele perigo, não conseguiu matar o jogo, o Liverpool não teve uma boa chance no segundo tempo, teve uma com o Curtis Jones, que o José Sá fez uma boa defesa, mas nada além disso. Então ficou aquele perigo, não teve nenhuma chance clara, inclusive eu quero ver quantos chutes ao gol o Wolverhampton deu, foram 4 contra 4, né, o Liverpool deu 4, o Wolverhampton também 4, mas assim, não chegou a assustar, porém ficou aquele clima de tensão. Eu acho que você entende o que eu quero dizer, né? E assim, mesmo após toda essa tensão, todo esse drama, o Liverpool conseguiu chegar aos 3 pontos, mostrando que o Liverpool vai terminar 2025 consideravelmente em alta, né? Se a gente só perdia uns tempos para trás, agora são 7 jogos de invencibilidade, sendo 5 vitórias e 2 empates, né? Vencemos, vou tentar lembrar todos de cabeça, vencemos contra o West Ham, empatamos contra o Sunderland e Leeds, empates doídos, né? Aí ganhamos do Brighton, da Inter de Milão, do Tottenham e agora do Wolverhampton. Então assim, o Liverpool encerra o ano em alta, com o Arne Slot, né, mostrando que conseguiu dar a volta por cima, apesar de tudo que aconteceu. O Liverpool está na 4ª colocação, como eu disse no início do vídeo, depende muito do resultado do Aston Villa do Chelsea. Você provavelmente, quando está vendo esse vídeo, já saiu o resultado, né? Eu estou colocando a tabela, inclusive, aí, para vocês verem, mas por enquanto o Liverpool é 4º colocado. Porém, assim, a gente tem que festejar sim a vitória, mas tem que ficar o sinal de alerta. São, querendo ou não, 2 jogos, tanto contra o Tottenham como contra o Wolverhampton, que nós ganhamos, porém o resultado foi um pouquinho mentiroso, que deixamos a equipe adversária crescer demais em momentos que não podia. O Tottenham com 2 a mais e o Wolverhampton sendo o Wolverhampton, né? Alguns pontos negativos que eu achei hoje, cara, eu não gostei do Chiesa. Assim, eu cobrava muito o Chiesa na equipe titular, muita gente queria ver o Chiesa como titular, e o Chiesa deu mais pano pra manga por argumento do Arne Slot de não colocá-lo. Às vezes acontece, às vezes existem jogadores que são para segundo tempo, e o Chiesa tá provando cada vez mais que é um jogador para segundo tempo. Entrar e fazer aquele burburinho, colocar fogo na partida, e como titular realmente não rendeu. Os melhores momentos do Chiesa foi quando ele invertia de lado, ficava flutuando. Alguma hora aparecia ali na ponta esquerda, ele conseguia fazer alguma coisa, mas ele preso na ponta direita, realmente não foi legal. O McAllister também foi um pouquinho abaixo, o Curtis Jones, que vinha fazendo boas apresentações hoje, foi médio para ok, assim, nada demais. O Konaté, mais uma vez, não entregou a paçoca, né? Tentou algumas vezes, mas não entregou. Mas, assim, querendo ou não, o Liverpool tem que contratar nessa janela de verão. É inevitável. Pelo menos um zagueiro, para meio que fazer uma sombra ali no Konaté. Eu não sei se vai atrás do Gay ou não. Para mim seria o ideal contratar o Gay, mas eu não sei por valores, não sei se vai esperar uma transferência gratuita no verão, mas tem que contratar um zagueiro e tem que contratar um atacante, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabe até que ponto o Salah vai ficar na Copa Africana de Nações. Se chegar até a final, acho que vai ficar até metade ou final de janeiro, se eu não me engano. E tomara que chegue, porque um Salah campeão jogando bem no Egito é um Salah renovado. E assim, por enquanto a gente só tá com o Kitike no centroavance, né? Eu vi alguns papos de contratar o Memphis Depay, né? Mas não sei até que ponto isso é verdade. Aí mexeria um pouco no meu coração, né? Porque seria bom pro Liverpool, porém ruim pro Corinthians. E eu acho que o Corinthians precisa mais do Depay do que do Liverpool, mas enfim. Teria que trazer um jogador desse nível, sabe? Que saiba que vai ser reserva, porém um bom reserva. Mas eu acho que basicamente é isso. O Liverpool tem que ir em busca de um zagueiro.
urgente, porque assim, ficar com o Van Dijk e apenas o Konaté ali é muito perigoso, principalmente tendo em vista a temporada e a fragilidade do Konaté fisicamente, e um atacante para ter algum descanso para Ekitike. Mas além disso, eu acho que o Liverpool vem numa boa sequência, lembrando que os próximos 2 jogos são jogos para vencer, contra o Leeds e contra o Fulham. Vejamos o que acontece. O Liverpool termina o ano bem em 4º lugar, poderia ter sido muito pior diante daquela sequência que nós tivemos. Agora é relaxar que no próximo dia 1, já no primeiro dia do ano, teremos Leeds contra Liverpool em Anfield. Comenta aí o que você achou dessa partida. Se você gostou do vídeo, já peça seu like. Provavelmente o último vídeo aqui do ano. Só tenho a agradecer. Estamos muito perto dos 3.000 seguidores. Quem sabe até o final do ano nós consigamos bater essa meta. Tô torcendo muito. Tá faltando pouco. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, que ajuda muito. Se já é, compartilha o vídeo com aquele amigo que gosta de futebol, para ele conhecer aqui o conteúdo, quem sabe se inscrever e virar um cara que acompanha o canal. É isso, tenho que agradecer esse ano, crescemos demais aqui no YouTube, consegui postar mais vídeos longos, né, porque shorts eu sempre postei, mas os longos eu tenho me dedicado cada vez mais, pelo menos trazer de Liverpool, Seleção Brasileira e Corinthians, e óbvio, tem um assunto aleatório ou outro. É isso, cara, só tenho a agradecer, boas festas pra vocês, que vocês tenham tido um ótimo Natal, tenham passado com sua família, tenham se divertido, e um bom ano novo, que 2026 seja tão bom como 2025, com títulos para nossos clubes e muito vídeo aqui no canal. Falou e foi. Até a próxima. Boas festas, como diria todo mundo. Até a próxima.